Janaína Camelo, direto da capital federal. Jana, fala então sobre a arrecadação do governo, por favor. Pois é, Márcia, bateu recorde tanto no mês de novembro, como também no acumulado do ano, de janeiro a novembro. A arrecadação federal foi de 2 trilhões e 600 bilhões de reais, de acordo com dados da Receita Federal, com relação ao mesmo período do ano passado. Entre janeiro e novembro de 2024, foi 3,2% maior, isso já descontado a inflação. Aí só com relação ao mês de novembro, o total arrecadado foi de 266,7 bilhões de reais, 3,8% maior que novembro do ano passado, de 2024. E aí também o maior volume da série histórica, que é de 1995, viu? O que contribuiu, segundo a Receita Federal, para esse recorde, principalmente a arrecadação com o aumento das alíquotas do IOF, né? Lembrando que o governo anunciou esse aumento em meados de maio, passou a valer então esse ano. Com relação a novembro do ano passado, o aumento só com o IOF foi de 8 bilhões de reais em novembro desse ano, com relação a novembro do ano passado, aumento aí de quase 40%. Outros tributos que passaram a valer nesse ano também contribuíram para a arrecadação federal. Tributos sobre as bets, tributos sobre os offshores, aqueles fundos exclusivos, né, estrangeiros, também sobre as compras em sites estrangeiros, que é aquela famosa taxa da blusinha, que contribuiu também à reoneração na folha de pagamentos de 17 setores da economia, uma reoneração que está sendo gradual até o final do ano que vem. Mas a principal fonte, Márcia, continua sendo a contribuição para a Previdência Social, viu? Com você. Aproveitando a sua participação, Jana, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino, ele suspendeu os efeitos de uma proposta aprovada no Congresso que ressuscitava emendas parlamentares não pagas pelo governo entre 2019 e 2023. Eles estavam querendo ganhar mais essa bolada, Janaína Camelo. Pois é, Márcia, por enquanto está valendo essa decisão do ministro Flávio Dino, impedindo que esse valor seja realmente, de fato, repassado, que segundo esse trecho ali dessa proposta que foi aprovada no Congresso na última sexta-feira, seria de 3 bilhões de reais. Porque qual é o problema? Dentro desse restos a pagar de emendas parlamentares desde 2019, consta emendas parlamentares de relator, que ficaram conhecidas como orçamento secreto, né, que foram canceladas por falta de transparência no repasse desses recursos. O orçamento secreto ele foi considerado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal. Então, essa é a decisão do ministro Flávio Dino. Essa proposta, esse trecho ali dessa proposta da Câmara dos Deputados foi incluída dentro de uma proposta sobre outro tema completamente diferente, que trata sobre corte de benefícios fiscais, corte de benefícios tributários, e aí ficou conhecido como jabuti, o conhecido jabuti, né, Márcia? Que é aquele jargão que a gente usa quando uma proposta é estrategicamente inserida em outra proposta que está prestes a ser aprovada, mas que não tem nenhuma relação entre uma e outra. Então, essa proposta sobre o pagamento, a retomada desse pagamento dessas emendas, seria para fazer a execução desses pagamentos até o final de 2026. Nessa decisão, suspendendo esse trecho, então, dessa proposta, o ministro Flávio Dino ele atendeu a uma ação que foi protocolada pelo Partido Rede e também por partidos do PSOL. E nessa ação, eles indicam o seguinte, mostra que do total de emendas a pagar, 1 bilhão são de emendas de relator, que são as emendas ali que ficaram conhecidas como orçamento secreto. Essa proposta ela chegou aqui no Palácio do Planalto, ou seja, foi aprovada na sexta-feira passada, veio para o Palácio do Planalto para a sessão do presidente Lula. Ele tem até o dia 12 para sancionar isso ou vetar. E essa decisão do ministro Flávio Dino vai ser referendada num julgamento no plenário, que já foi marcado esse julgamento no plenário virtual para o dia seguinte, para o dia 13 de janeiro. Então, por enquanto, fica valendo essa decisão do ministro Flávio Dino, suspendendo ali o pagamento dessas emendas de relator, que ficaram conhecidas como orçamento secreto. Nessa decisão, bem rapidinho, Márcia, nessa decisão, o ministro Flávio Dino, ele diz o seguinte, que essa aprovação significa violação ao processo orçamentário, violação à responsabilidade fiscal e à separação dos poderes, viu? Pois é.
Obrigada, Janaína Camelo, pelas suas informações. Vamos chamar a Ana Beatriz Rich, nossa analista de hoje, para falar sobre esse tema. Ana, ainda não satisfeitos em emendas que não tinham transparência, emendas ali que causaram um grande alvoroço na mídia, né? E mesmo assim eles queriam mexer nisso. Se não fosse Flávio Dino chegar lá e vetar, a situação podia até passar ali. Claro que Flávio Dino deve estar alinhado agora com o presidente Lula, né? Que também deve vetar. Márcia, são notícias como essa que fazem com que a gente tenha certeza de que os nossos representantes não têm nenhuma vergonha na cara. Quando a gente fala de dinheiro público, a gente tem que trazer a maior transparência possível, seja para recebimentos, sejam para gastos. Para isso, inclusive, que existe o portal da transparência. E por quê? Porque esse dinheiro não é de quem está gastando ou de quem está recebendo, esse dinheiro é nosso. Nós somos os contribuintes e temos direito a fiscalizar. Essas artimanhas, como orçamento secreto, o próprio nome já diz, secreto, você usa dinheiro público sem precisar esclarecer para onde ele está sendo destinado, para quem ele está sendo destinado. Isso, em especial, ao se analisar o Brasil e todas as ilegalidades que a gente vê no nosso país, é um prato cheio para desvio, é um prato cheio para corrupção. E a gente não pode, como sociedade, admitir esse tipo de emenda. As pessoas reclamam muito do ativismo judicial, porque o STF faz isso, o STF faz aquilo, mas que bom que o ministro Flávio Dino suspendeu os efeitos dessas tentativas de retomar o orçamento secreto, porque isso é extremamente prejudicial para o nosso país. É extremamente antidemocrático, ouso dizer. E eu espero que tudo seja esclarecido o máximo possível e que isso não seja liberado em caráter definitivo, porque dinheiro público tem que ser gasto com justificativa para onde vai, como usou e se depois fez sentido a gente vai avaliar nas urnas. Exato, tem que prestar conta, né? Esse país está muito mal acostumado a dar dinheiro pro político e ele não ter que prestar conta. É emenda Pix, né? É orçamento secreto. Gente, não dá para deixar passar mais isso. Obrigada, Ana, pela análise. Agora, 2h56.